O segundo módulo é esse, de Exu, né? E aí ele tem bastante coisa para vocês. O terceiro módulo, ele já é o módulo de mediunidade, tá bom? O que é importante aqui entender com o Exu? Sempre eu disse para vocês e nunca escondi. O Exu, ele não é um demônio, não é diabo, e não é o que todo mundo costuma colocar. Mas eu também gostaria de deixar para vocês o seguinte: Exu também não é um anjo. Não fiquem pensando que Exu é um anjo mais ou menos, ou aquele que não deu certo, mas é o nosso amigo. Vamos separar as coisas. Eu vou explicar, se não for só nas próximos encontros sobre Exu, sobre a importância de Exu, que o papel dele dentro da Umbanda, e por que lá há mais de 100 anos, desde a fundação dos primeiros tempos de Umbanda, com Zélio e Benjamin Figueiredo, que foi o médium do Caboclo Mirim, não quis utilizar diretamente Exu. Há um perigo nisso? Exu é do mal? Exu é quimbanda? É o lado oposto da Umbanda? Exu faz o bem ou faz o mal? Existe Exu mulher? Exu homem? Exu é marginal da espiritualidade? Qual é o papel dele efetivamente dentro da espiritualidade? Tem muita gente que fala de Exu filosoficamente. Uns dizem, Exu é um orixá ancestral que veio da África e ele era cultuado como Xangô, como Iemanjá, como Ogum, uma ancestralidade que caminhava com as suas famílias como uma divindade de proteção para a agricultura, para a guerra, para a fome, para os ataques energéticos, coisas desse tipo. Isso eu estou falando ancestralmente. Entretanto, também tem uma corrente que diz que o Exu ele é uma entidade, não seria um orixá. E aí se separam os caminhos. O Exu, orixá, ele está mais ligado à ancestralidade, à origem dos povos africanos que vieram para o Brasil. Não vou aprofundar nisso, porque a gente vai ter uma aula só especificamente dessa migração. Mas várias nações, vários povos africanos vieram para uma terra que não era deles, obrigado. E eles tiveram que criar uma forma de não se guerrear, não se matarem e cultuarem as suas divindades. E aí um foi adotando o que era de ponto em comum das suas religiões, de acordo com o seu tronco de origem. O povo banto, o povo iorubá, né? O povo sudanês, que era um outro tronco. Então, se eu for ter que explicar bem aprofundado, a gente vai ter que desviar um pouco do papel a princípio de Exu. Mas vocês vão ter essa informação, então vocês fiquem tranquilos. Então, o que eu separei aqui para o nosso trabalho? E eu tenho muita calma para explicar isso, porque eu separei 25 perguntas que a gente vai responder ao longo dessa jornada. É perguntas e respostas. Vocês podem parar, podem me perguntar, não precisa ficar preocupados com isso, porque a princípio eu não estou preocupado que está filmando, a princípio eu quero passar informação, né? Essas coisas de passar na frente, que a gente edita, isso aí não tem problema nenhum, né? Para isso que tem tecnologia. Mas, o que eu queria dizer para vocês, começando, que fica mais interessante, mais pé no chão o nosso trabalho aqui dentro. A gente saber quem é Exu, quem é Pombagira. Eles são lados opostos à lei da Umbanda? Vou repetir. Exu e Pombagira são opostos à lei da Umbanda? Vocês já aprenderam que a lei da Umbanda ela é ancestral à religião refundação da Umbanda no Brasil. A Umbanda é um conceito para uns esotérico, para uns religioso, para uns filosófico, mas a Umbanda ela é, a princípio, um conjunto de espíritos que trabalham numa determinada egrégora que se chama Umbanda. Tem lei para isso. Então, ancestralmente, Umbanda é uma lei, a Senhora da Luz Velada, né? É uma lei.
Está aí na espiritualidade. Eu até comecei escrevendo assim, essa apostila como Novos Horizontes da Umbanda, a princípio. E é o que eu pretendo estar passando para vocês. Mas eu não quero ser intelectual e nem um ponto chato em querer ficar fazendo exposição. É uma apresentação e a gente vai trocando ideia para tentar pontos em comum, porque a pior coisa que tem é vocês entrarem dentro de um templo e não saberem o que estão fazendo. Eu primo, e vocês sabem disso, que a informação é tudo aqui dentro dessa casa. Você tem que saber o que está fazendo, qual é o trabalho que está sendo regido, tá certo? Para você ter confiança na espiritualidade. Isso é uma marca da casa. Eu não abro mão disso, isso para que vocês também não abram mão da pesquisa da informação. Mas assim, o que é Exu e o que fazem os espíritos que trabalham nesta vibração? Eles são agentes de reajustamento kármico e socorro nas zonas umbralinas do planeta. Olha quanta coisa. Exu, o que é Exu? São espíritos, que espíritos são esses nesta vibração? Eles são agentes kármicos? Podem ir até umbral? Só uma pergunta, já dá para fazer a aula toda em cima disso. Então, na apostila, eu coloco assim, que são entidades, que eles são, os Exus podem ser os nossos guardiões dos nossos caminhos. Mas que caminho é esse? O caminho são as encruzilhadas. Que encruzilhadas? As encruzilhadas da vida. Não é essa encruzilhada física que a gente vê aí, que as pessoas alimentam com animais em putrefação, alimentos, cacos de vidro, né, que pode machucar os animais, as pessoas que estão passando na rua, e que alimentam também o imaginário das pessoas, dizendo, ó, tá vendo? É coisa de macumbeiro. Porque você está alimentando um portal escuro ali, um portal negro, podemos assim dizer. Porque as verdadeiras encruzilhadas que Exu quer nos trazer são os nossos caminhos. E aí uma das primeiras perguntas que eu fiz aqui, que eu deixei anotado, era, eu faço uma ligação, Exu te acompanha em várias vidas? Primeira pergunta das 25 que eu tenho para passar para vocês, nessa primeira fase. E aí eu digo, se Exu acompanha a gente. Acompanha. Porque é um erro quando as pessoas falam, eu tenho um Exu tal, o meu Exu é esse, a minha pombageira é esse. Não é eles, não são nossos. Nós é que somos dele. Nós é que temos compromisso com eles. Porque na jornada evolutiva do espírito, eles não praticam o mal. Só que o Criador, Deus, precisou de agentes no universo que executasse a sua lei num plano mais forte, mais próximo da gente, na nossa dimensão. Quando diz assim, Exu atua na faixa de vibração para fazer uma correção, ele não está punindo e está fazendo maldade. É um erro que as pessoas criaram quando chamam Exu, ou ativam Exu, ou evocam Exu para maldade, para guerrear contra alguém. E vou dar exemplo aqui. Então Exu, ele é o conceito mais puro e perfeito da cumprimento da lei de Deus. Vamos usar o exemplo? Eu até escrevi aqui. Pessoas que foram ricas em outras vidas vieram nessa vida faltando dinheiro. E aí, o que acontece? Elas foram despóticas, não usaram o dinheiro corretamente no passado. Veio uma nova existência. Qual é o papel de Exu agora? Não deixar ela ganhar dinheiro. O Exu está sendo mal? Não. Ele está cumprindo a lei do karma. Não deixar aquela pessoa adquirir dinheiro. Por quê? Porque ela já teve no passado e já praticou maldades. Não soube usar corretamente. Quem é que é errado nessa história toda? É o Exu ou foi a pessoa? Então, olha como é fascinante. Exu é um agente de cumprimento do karma. Ele não tira nada sem autorização e não dá nada sem autorização. E eu fiquei pensando muito nisso num trabalho que nós tivemos aqui recente de Exu, foi a última gira. Exu não é duro com as pessoas, ele apenas está cumprindo o que foi determinado. Ele não está aqui para ficar passando a mão na cabeça, para ser esse bom anjo, para falar, olha, eu sou seu amiguinho, e
atender os seus pedidos, tá bom? Me dá um pouco de cachaçinha, um pouco de comida e tá tudo bom. Não! É muito mais além. Vocês vão entender aqui que os espíritos que trabalham nesta vibração chamada Exu, nem são Exu, muitos. Eles atenderam o chamado para entrar na vibração de Exu, mas são agentes kármicos do destino, para atenderem a providência divina, segundo o entendimento deles. Eu já falei para vocês uma vez, que não adianta colocar um trabalhador para fazer um trabalho intelectual, braçal, e um intelectual para fazer um braçal, porque não vai dar, porque ele não tem preparo para isso. Ele tem que, semelhante, trabalha com semelhante. Então, Exu, ele age dentro de uma linha de intercessão. O que é essa intercessão? Cumprir a determinação do Pai Maior. Ele é um intermediário executor. Muitos dizem, tem até uma pergunta que fala, ele tem um ponto de Exu. Exu é empregado de Ogum. Eu já vi algumas pessoas falarem que Exu não é empregado, que é errado esse serviço, ou essa terminologia, que ele não é um serviçal. Na verdade, não existe meia verdade, mas está errada a forma de explicar. Exu, na hierarquia planetária e espiritual, ele não pode fazer nada sem as ordens de quem está em cima, porque ele é o lado oposto da lei. Ele, na verdade, executa as ordens dos orixás na vibração determinada. Por exemplo, por Ogum, quando tem um Exu que vai executar a lei de Ogum, qual que é a lei que ele vai executar? Ou ele vai abrir o caminho daquela pessoa, ou ele vai fechar. E é Exu que é mal? Não. O mesmo exemplo que eu disse aqui. Uma pessoa que teve muito dinheiro, se ela vier nessa vida e usar mal o dinheiro para fazer coisas afins, atacar as pessoas, prostituição, drogas, então o Exu tem que entrar nessa linha para impedir que ele faça mau uso desse dinheiro. Não é o Exu marginal, nem o dinheiro, é quem usa. Então, olha como é interessante a gente vai quebrando esse conceito. Mas vamos dizer que uma pessoa foi muito abnegada, teve boas ações em outras existências, e aí um dia ela é intuída por estar andando na rua sofrendo, e, por favor, entre naquela casa e faça uma aposta. E aí ela é intuída, e aí ela já tinha alguns números na cabeça, ela faz uma aposta e ela ganha um prêmio. Foi Exu que fez ela ganhar o prêmio? Influiu porque ela cumprisse a lei ali. Mas foi um bônus que ela teve por boas ações. Então ela vai saber usar bem aquele dinheiro. Estou dando um exemplo mais raso. Ou ela herda uma herança. Ou ela... E falando nessas coisas, às vezes tem coisas que, por exemplo, a pessoa não consegue herdar uma herança. Porque a herança foi constituída de forma maldita. Com trapaças, por crimes. Então aquele dinheiro não vai ser bom para aquela pessoa. Então o Exu vai entrar nessa linha e vai fechar o caminho para que aquela pessoa não receba aquele dinheiro, porque vai ter que continuar crime sobre crimes. Não é o Exu o errado na história, ele apenas está executando a lei, gente. Na vibração daquele orixá que está acima dele, que falou, é assim que tem que fazer. Olha como que é profundo isso. E vocês vão caminhar comigo muitos anos, vocês têm que entender que nós temos que raciocinar e abrir os nossos horizontes para isso. Então, eu no começo da jornada, como vocês, achavam que Exu fazia o que eu queria se eu pagasse. Eu era infantil. Eu achava que agradar Exu com Bagira ia conquistar o que eu precisava. Depois de vários tombos, de vários entendimentos, é que eu comecei a ver que essa energia, claro que me veio revolta, mas ele não fechou meu caminho. Ele apenas quis que eu aprendesse a lição. E isso que eu estou passando para vocês é porque eu aprendi. Então, se eu posso fazer o caminho mais curto para vocês, por que não passar essa informação? Sabe qual é o mal das pessoas? Na sua grande maioria, é que elas querem entrar nesses cursinhos de internet, esses vídeos de YouTube, e elas já querem ir na receita. Elas já querem pegar como faz um despacho, uma firmeza, uma oferenda para o amor, negócios, doenças, elas já querem só saber disso.
Elas não querem ir com profundidade, saber o porquê que existe o Exu e por que tem uma oferenda, uma firmeza em determinados momentos. Não, ele só quer aprender aquilo, não quer saber de história, isso aí é coisa para velho, é filosófico. Ninguém quer estar aqui com esses livros, aprofundando e estudando como vocês. Então o que faz a evolução do espírito é aquele que se compromete com a informação. Então vocês estão tendo informações que vão ativar o seu campo mental e vão ajudar as entidades incorporantes que estão chegando através de vocês para fazer um trabalho com qualidade. Porque hoje a mediunidade é de parceria. Não existe mais. É 1% no máximo a incorporação inconsciente. Hoje os espíritos querem que você seja semiconsciente ou consciente para você saber o que você está fazendo. Com a informação que eles estão passando para você. Para você ter responsabilidade do que você vai fazer. E aí muitas pessoas dizem, não fui eu, foi a entidade que fez isso. E isso é desonestidade. Tá bom? Então nós vamos avançando. Então assim, quando chega uma pessoa no terreiro, estou dizendo aqui, mas existem terreiros por causa da falta de informação também. E ela chega e fala, eu quero um emprego. Mas não está no merecimento dela aquele emprego. Porque pela lei do karma, você vai usar muito mal aquele emprego, vai humilhar as pessoas. Agora não estou falando de dinheiro, estou falando de poder. Mas ela quer o emprego. Mas tem uma pessoa qualificada para aquilo, pelo ajustamento kármico, é aquela pessoa que vai ser. Mas ela faz de tudo naquele trabalho, pede um trabalho de magia para tirar aquele rival, que não era nem rival dele, para poder ficar com aquele emprego. Vai acontecer o que, gente? Ele vai conseguir um emprego. Porque aquelas entidades que vão atender ele são os falsos Exus, não são os verdadeiros. Só que ele rompeu uma lei ética. E romper essa lei ética, ele constituiu um karma negativo. Qual é o papel de Exu agora? Fazer cumprir a lei, impedir que isso aconteça. Mas se não conseguir, fica tranquilo, que na outra ponta, no retorno, e o que eu queria que vocês escrevessem, que tem muitos pontos que dizem assim, e foi uma pergunta que, por isso que é fabuloso fazer as coisas ao vivo. O que é a lei de retorno para Exu? O que significa macaia ou virada? Queria que vocês anotassem. O que é a lei de retorno para Exu? E o que significa macaia ou virada? É isso que eu estou tentando explicar para vocês no exemplo. A lei de retorno. Você pode fazer o que você quiser. Macaia ou virada. Por quê? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. O mesmo exemplo. Essa pessoa quis um emprego injustamente, ou, vamos dizer, um amor que não era para ser para ela, uma pessoa que não estava no caminho dela, mas ela quis usar os meios espirituais para atingir o seu fim, o seu objetivo. Aí ela quebrou uma ética espiritual. O que aconteceu? Fica tranquilo que Exu é o cumprimor, ele cumpre na lei. Exu não erra. Se vai falar, Exu vacilou nessa questão, não. A pessoa não quis, assumiu um karma, só que ele vai ficar no retorno, esperando ela. E aonde ele não está esperando? Nas encruzilhadas cósmicas da vida. Os caminhos. Quando ela voltar em outro tempo, ou numa outra existência, ou numa outra oportunidade da vida dela, durante a vida dela mesma, quem é que vai cumprir a lei? E vai fazer ela tomar um tombo? Exu. Aí eu pergunto, Exu é maldoso? Não, ele é amoral. Ele não é nem bom nem ruim. Ele não pratica o mal. Ele apenas cumpre a lei. Olha como as coisas começam a serem colocadas no seu devido lugar. Então, quem que criou tudo isso? Foi o Exu? Não. São seres que estão em evolução e que estão mais próximos da nossa dimensão e que sabem o que é cumprir a lei. Ficou mais claro para vocês isso? Então fica mais limpo o nosso trabalho. Por isso que às vezes o Exu fala, deixa eu ver o pedido aqui nesse papel, quando tem uma firmeza, para ver, eu vou fazer uma triagem, para ver se é justo. Ele não é que ele não saiba, é que ele vai até o seu
a sua vibração maior, onde ele está alocado, eu vou explicar para vocês, para ver com os orixás se é permitido ou não o cumprimento daquilo. Se não é a hora, ele não vai cumprir. Se não é permitido, não vai cumprir. Se não está na programação kármica dele, não vai acontecer. E aí muitas pessoas são crianças birrentas quando perdem um doce, ou quando você não dá dinheiro para elas comprar o doce. Né? Bate no pé, se joga no chão, fala que a casa não presta, que o Exu não é bom, que a pombagira não é forte. Não é isso. É o que eu expliquei para vocês. Não fica mais fácil assim? Por que a gente quer dar ponta, murro em ponta de faca? Não existe isso, essa questão de você, mas você falou para mim que os Exus ficam no retorno, mas quem são esses espíritos então que cumprem isso? Os falsos Exus, que se passam por Exus. Pô, mas a casa não percebe isso? E o nível mediúnico? E o nível de egrégora da casa, que você já sabe o que é egrégora? Está bem alimentado, está baixa a vibração, são obsessores, são quiumbas, que são os marginais, que você já sabe o que é quiumbas. Então estes marginais fazem qualquer coisa. Eles vão lá na encruzilhada terrestre, tem um despachozinho lá, eu pego, porque ele precisa se alimentar daquilo. Tal pessoa colocou lá, agora eu vou atrás dela para continuar alimentando aquilo. Aí começa a acontecer um monte de coisa negativa na vida dela. Então, é isso que eu tento explicar para vocês. Fazer é fácil, o problema é que na lei de retorno você vai ter que prestar conta para Exu. Porque ele vai subir e vai prestar conta para o orixá. Pode falar. Sacrifício. Sim, e aí depois que foi feito esse despacho, a entidade cobrava dele dinheiro. Isso, eu estou explicando para você. Um verdadeiro Exu, uma pombagira, um guardião, não vai se colocar a serviço de imoralidades como essa. Então, são os marginais, são aí, podemos dizer, os quiumbas, os não classificados na espiritualidade. Nós temos que entender que é muito complicado tudo isso. E o nosso papel aqui é fazer a triagem. Se a nossa casa já não tem sacrifício de animais, não temos isso, então a gente está tranquilo. Mas, se numa trunqueira você faz pedidos assim, eu não faço aqui, mas eu faço pedidos desse jeito. Vai alimentando. Pediram para tirar um rival, para trazer a pessoa que você gosta, para fazer uma sacanagem com alguém. Você vai inverter a polaridade da trunqueira e você vai abrir um portal negativo, o mesmo que ele tem na encruzilhada da vida. E ali vai começar, é a ponta de entrada de todo mundo. Olha como é fantástico isso. Eu queria que vocês anotassem o nome de um filme e vocês assistissem com a visão de Exu. E é um filme do ator Matt Damon, né? Que chama Os Agentes do Destino. Assista esse filme e vejam quem são aqueles homens de terno. Não vou fazer spoiler, né? Senão vocês vão ficar bravos comigo. E vocês vão ver que história linda de um candidato que ficou na encruzilhada da vida, se ele casava com uma bailarina ou ele se tornava presidente dos Estados Unidos. E ela também ficou na encruzilhada da vida, se ia viver o seu amor com esse futuro candidato dos Estados Unidos ou se tornar uma bailarina internacional. E aí vocês vejam esse filme com os olhos de um aprendiz para saber quem é Exu nesse filme, ou quem são os Exus. E aí vocês vão entender quem são os agentes kármicos, que eu estou explicando aqui. Então, olha que sutilezas que a gente tem que fazer ligações, para a vida ficar um pouco mais agradável e a gente entender as coisas. Então, eu sempre coloco isso para os meus alunos. E vocês que são agora os meus médios e são os futuros iniciados, vocês vão entender dessa jogada. Então, vocês já começam a ter informações que começam a separar as coisas. Vocês vão falar com as suas palavras, mas vai ficar mais fácil isso. E isso está na apostila, que eu vou dar para vocês. Ela tem muito mais palavras. Essas notas não estão na apostila, por isso que eu peço para vocês anotarem.
Os espíritos, os Exus, eles são calejados na vida. E eles não têm sentimentalismo. Por isso que eu quero fazer a divisão. Não fique classificando Exu como aquele amigão, né? Ele é honesto, leal ali, mas ele está no cumprimento da lei kármica. Então ele não vai ficar fazendo joguinho sentimental. Alguém fica fazendo joguinho com a gente. Não. Exu não é desprovido de sentimentalismo na aplicação da lei kármica. Ele tem que aplicar. O Orixá fala, você vai aplicar a lei. Tem uma margem que você vai ficar lá no meio para aplicar. Ele vai aplicar de acordo com o conhecimento dele. Certo? É isso. Então, o que eu quero dizer para vocês, se no planeta, com essa vibratória, não tivesse essa vibratória de Exu, aqui seria um inferno, que eu posso dizer, seria um lixão. Porque eles não, se não tivessem esses agentes de correção, de limpeza no nosso planeta, existem muitas outras dimensões. Exu não faz mal a ninguém, ao menos os verdadeiros. E aí, agora, como eu sei que um Exu é o verdadeiro, o Exu não é o verdadeiro? Como eu sei que é uma pombagira verdadeira ou não? Ah não, ela... Existem alguns indícios de vivência. Primeiro deles, o Exu que pede muita coisa para fazer determinada coisa, está muito ligado ao material, não é um Exu. Fica pedindo coisas, só trabalha por se der alguma coisa para ele. Vamos cair na... O que você quer de bom, o Exu também quer. Se você quer comer bem, também ele quer comer bem. Ele ainda é material. Ele vive na dimensão material também. Vive os sentimentos, o egoísmo, a raiva, o ódio humano. Mas ele não vai se vender por 1 litro de uísque ou de pinga numa galinha preta morta, numa encruzilhada. Rosas, o dinheiro, o verdadeiro Exu não. O Exu, ele consegue manter a sua vibração durante uma incorporação, ele não fica tossindo, ele não cai no chão, não quer beber a bebida do chão, como muitos. Se vocês verem isso, não é um Exu, né? Ele não fica falando palavrões exacerbados, não fica se insinuando para a plateia, para os assistentes, para os médios, não fica fazendo jogo com as pessoas, ele não fica dando proteção para os marginais. Se tem algum marginal na nossa vida, alguém que pratica estelionato, faz algum crime, e tem proteção de Exu, não é o Exu. Entendeu? Tá, você falou que Exu também não é bonzinho, mas você já está dizendo que ele também não é mau. Ele é amoral, ele não tem sentimentalismo. Ele é um executor da lei kármica. O que eu quero dizer para vocês é que ele não vai colocar a sua vida em perigo. Ele vai cumprir a lei que se for determinada para você. Goste ou você não goste. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para quem pede e como pede. Por isso que nessa parte é filosófica, porque eu não estou ensinando ninguém a fazer nada. Só estou alertando. Aí cai nessas questões dos vídeos de internet. Que muita gente ensina a fazer. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Na lei de retorno, ninguém que está esperando você. Aí sim você vai ter o verdadeiro Exu te esperando. E aí vai ser tudo. Porque aí não vai ter choro, ou como diz nas escrituras, haverá choro e ranger de dentes. É a hora de prestar conta. Estão gostando? Querem alguma intervenção? Pode ir falando. Não se preocupa com isso aqui não, tá? Alex, ele também é um protetor? Também, dentro da concepção calejada dele, na vivência dele. Muitos foram até, eles dominam a psicologia, eles dominam as ações das pessoas, relacionamentos. Muitos foram como nós, mas muitos foram como nós. E assumiram o compromisso de trabalhar na vibratória de Exu para cumprir e esgotar os seus karmas negativos, mas nunca foram Exus na vida. Mas ele está tão baixa a vibração dele, que ele foi alocado ali. Ele não foi para uma colônia como o nosso lar, uma colônia espiritual, não tem capacidade para isso. Ainda não é mais conseguir reencarnar, vai demorar, então ele está cumprindo a lei dele ali. Então ele nos protege. Mas assim,
Como eu disse, ele é nosso ou nós somos dele. Se você tem compromisso no passado com ele, ele vai continuar caminhando com você, para que você não se perca no caminho da evolução, nos caminhos da vida, e que você cumpra a sua missão na Terra. Entendeu? Aí ele se torna o seu protetor. Olha como é interessante isso. Os Exus podem atuar em zonas do umbral? Podem socorrer espíritos lá no umbral? Pode. Quais umbrais? Quais zonas? Nossa, não tem mais de umbral? Bom, vamos tirar esse conceito da igreja, de um umbral. Zonas se adequam melhor. É uma escada. Você tem o primeiro degrau, o segundo e vai indo. Vários degraus. Então você vai, cada vez que você vai descendo, mais fundo vai ficando, de acordo com a vibratória de cada espírito. Isso é um nível hierárquico numa empresa. Você tem os cargos maiores, os medianos e os que estão lá embaixo na linha de frente. E eu disse sempre, semelhante com semelhante. Os espíritos marginais do nosso mundo são julgados, são colocados em prisão para cumprir sua pena. Aonde é a prisão? Nas zonas do umbral. Quem é que cumpre a lei? Que são os sentinelas, que são os executores dessa lei? Exu. Por isso que ele diz, no meu mundo tem ódio, tem vingança, tem todos esses sentimentos ruins, mas não é ele que faz. Ele apenas executa a lei, e que aqueles marginais cumpram, se diluam desses karmas, dessas coisas pesadas, para que ele possa ter uma nova existência. Não é o Exu que é mal, mas ele precisa fechar o local separando, porque é a lei do semelhante. Semelhante fica com semelhante. Dois mundos do tipo? Sim, porque ele vem nos alertar. A nossa dimensão é a Terra-Terra, é mais próxima. Então, o que eu quero dizer para vocês, Exu é o lado oposto da Umbanda, então ele seria Quimbanda? O que vocês acham? O que é Quimbanda? Sem filosofar muito. Muitos dizem que a Quimbanda seria o lado negro, magia negra. Seriam os Exus negativos, que praticam maldade. Não são os falsos Exus, mas seriam Exus que não querem cumprir a lei dos orixás. Eles querem fazer maldade. Um erro. Porque a Quimbanda, uns até dizem, existe as Quiumbanda, que é a Umbanda misturada com esses atos, né, de magia. Eu acho que a palavra mais certa para isso, que nós estamos falando de fazer feitiçaria, essas coisas, chama bruxeiro. Feitiçaria, magia, mas não é Quimbanda. Porque a Quimbanda é uma religião. E na Quimbanda não tem só Exu. Tem espíritos chamados Seu Maioral, tem outras entidades que trabalham na Quimbanda. E a Quimbanda não faz o mal. Porque vocês praticam Quimbanda. Porque eu não disse no começo que Exu é o lado oposto da Umbanda? Se ele é um agente kármico do destino, então ele pratica Quimbanda, executando a lei dos orixás. Ele não está fazendo magia negra. Por quê? Porque quem quer ter poder e fazer maldade é quem? Não falei que somos nós, as pessoas? Não nós aqui, as pessoas. A humanidade é que faz o mal. Não é a Quimbanda nem a Umbanda. Tá, mas por que se fala que a Quimbanda é essa prática oposta? Primeiro, que há uma organização dentro do mundo espiritual. E o Exu, ele está na defensiva para combater o mal, não a Quimbanda. Então não fique com essa ideia de que Quimbanda é o mal. Tem pessoas que vão falar que a Quimbanda é magia negra. Quem pratica magia negra são as pessoas, não é a religião. Só que tem pessoas que falam, não, a Quimbanda seria só de Exu. Eu só gosto de fazer trabalhos pesados. O que é trabalho pesado? Socorrer uma pessoa ou atrapalhar a vida da pessoa? Então fica essa reflexão. Eu vou dar uma aula específica sobre Quimbanda. Não quero aprofundar, só dizendo que lá em 1908, com Zélio de Moraes,
e com Benjamin Figueiredo na Tenda Mirim, no Rio de Janeiro, eles não tinham trabalho gira de Exu. Por quê? Porque eles entendiam que Exu eram agentes do mal, agentes da quimbanda. Eles não sabiam esse conceito com profundidade. E se sabiam, eles não queriam que... Eles sabiam que os médios iam errar e usar a vibratória para fazer coisa errada. Então, você tinha os médios de banco nas tendas para dar passividade para os espíritos sofredores. Quem é espíritos sofredores? Os quiumbas que eram resgatados, os obsessores, espíritos que estavam nas duas dimensões, os eguns. Então, gente, Exu é um agente de reajustamento kármico. Depois isso foi evoluindo, aí os seus começaram a adotar os Exus. Muito que vocês vão perceber, que eu estou tentando colocar aqui, é Exu. Ele é uma vibração ou é uma entidade? O que vocês acham? Ele é uma vibração ou ele é uma entidade? Você viu que eu não estou filosofando, ainda contando nada, o significado da palavra Exu, nem nada. É uma entidade. Para nós, é uma entidade. Você viu que eu nem falei de orixá, né? Está vendo como as coisas começam a separar? Então, existe a vibração do Senhor Ogum, o orixá Ogum. Existe a vibração dos espíritos falangeiros, as entidades que trabalham dentro da vibração de Ogum. São os guias, os protetores, guias e orixás menores. E abaixo de tudo isso, os servidores, os Exus, Então, no caso, entidades. a vibração seria É a coletividade. a coletividade e eles lidam como entidade. Exatamente. Vamos falar, eu estou sentindo uma vibração muito forte do meu Exu. Sentindo muito forte. Não está errado. Mas aquele Exu, aquele protetor, aquele guia que veio aquela noite, ele veio na vibração daquele orixá da noite. Ou do dia, não sei qual é o horário do trabalho. É a evocação. Podemos dizer que a vibração é o reino que nós estudamos aqui. O reino da iniciativa, que é de Ogum. Vamos trazer agora o reino das almas, que é para transformar, tirar coisas negativas. É a lei da transformação. De Omolu, de Obaluaí. Então os Exus vão trabalhar só naquela vibração. Por que eu estou chegando nisso? Porque eu estou... Está uma satisfação estar falando isso. Porque eu não estou lendo uma apostilinha. Eu estou trazendo vivência minha. Porque eu fui pesquisar e anos vivendo dentro dos terreiros e até agora, porque eu estar liderando aqui com vocês, compartilhando isso, é porque eu passei algumas experiências, a mais e a menos. Eu tinha muita dúvida, porque no tempo que eu trabalhava, eu era um médio iniciante, aí hoje é o dia de Exu, hoje é dia da direita, hoje é dia da esquerda. Eu falei, nossa, direita, esquerda, o que é isso? Né? Aí eu fui entender que direita era quando vinham os caboclos pretos velhos, as crianças, os orixás, os trabalhos de luz, e que Exu não era luz. Quando eu era criança, colocaram, criança não pode nem ficar perto de Exu, porque quebra a força do Exu. É outra energia, tinha isso. Está superado. Exu. Então a gente pode entender como polaridades. Existe a polaridade positiva e negativa. Mas o que é negativo e negativo? O que é positivo e negativo na sua vida? Você pode ter muito dinheiro e usar o dinheiro para atacar as outras pessoas. Isso é negativo para você. Mas para os outros é positivo ter dinheiro. Não é o espírito que é o culpado, é o agente que pratica a lei. De novo, voltando para o que eu comecei a explicar para vocês. Então, nesse debate é o seguinte: também, o que são espíritos do cemitério? Que foi uma das perguntas. E o que é espíritos, o Exu do cemitério, o Exu da calunga pequena, Exu da encruzilhada? O que é isso? Existem? Tem espíritos disso? Espíritos, né? Então, entenda a vibração. O que nós estamos falando aqui sempre lá dos reinos sagrados, 7 reinos sagrados. Nós trabalhamos com Exu como uma polaridade que trabalha junto com a vibração do orixá. Então, voltamos de novo agora no exemplo de Ogum.
é uma lei da iniciativa, dos caminhos, de quebrar a demanda. Então toda essa hierarquia de espíritos vai trabalhar para reajustamento dos caminhos e quebrar as demandas. Linha de Xangô, de praticar a justiça, mas agora vocês já estão aprendendo que a justiça não é que ela é cega. A justiça espiritual, ela tem um conceito diferente da justiça terrena. Aqui a gente pode trapacear, lá não, porque pela lei do retorno vai ter um agente kármico do destino na linha de Xangô esperando. Olha como é bonito isso. Você estava numa vibração inicial primeiro e fez o seu caminho errado. Mas agora quem vai cumprir é um Exu da vibratória de Xangô. E você vai para o tribunal kármico que vai prestar contas. Olha como é bonito isso. Então, vamos entender como vibratórias de novo. Como é greve. E aí uma das perguntas que eu separei, porque já está tudo aqui na cabeça. Existe Exus do mar, Exu dos rios, Exu das matas, Exu das cachoeiras, Exu das pedreiras? De novo, as pessoas se prendem muito mais ao nome do que à essência. Vamos voltar às nossas aulas iniciais? Existe o reino do fogo, que é a iniciativa. O elemento é fogo. Existe o reino das pedras, que é a justiça, que é a estrutura, o reino de Xangô. Existe o reino do ar, da comunicação, que é de Yansan. Existe o reino das águas, que é de Iemanjá, Oxum e Nanã, né? Que é mediunidade, adaptação é a palavra para esse reino. Existe o reino de Oxóssi, não o São Sebastião, a vibração Oxóssi. Vibração, que é o reino do quê? Da independência, da cura, de caminhos, de tecnologia, de busca de conhecimentos. E é o caçador também dos espíritos obsessores com a doutrinação, que se ele errou na primeira lei, na segunda, e chamou na terceira de Yansan, na quarta de Iemanjá, na quinta ele não foge, porque ele vai ter que entender quem é Deus. Olha que bonito, o caçador das almas perdidas. O sexto reino, que é do relacionamento, de Oxalá, da fé, da ternura, da paciência. E o último reino, o reino das almas, que para uns é o Baluaê, para outros é o Molu. O que eu quero dizer é que todos têm uma hierarquia e todos têm Exus nessas vibratórias. E cada um vai cumprir a lei. Ele não cumpre uma lei aberta. Hoje eu quero ser um Exu das almas. Não, amanhã eu quero ser Exu do fogo. Eu quero Exu das pedras. Ele pode até cruzar com esse reino para trabalhar em conjunto com outros Exus. Mas ele tem uma vibratória originária. É o compromisso kármico que ele assumiu. Olha como é bonito. Por isso que eu digo, não caiam nessa falácia de tentar entender, eu quero saber qual é o nome do Exu que trabalha comigo, da Pombagira. Entenda os elementos que estão em volta, que ele usa naquela noite, naquele trabalho. Ele usa pedra, ele usa fogo, ele usa água. Que cor que é a pedra? Que cor que é a vela? Se ele usa fogo, mas qual é a cor da vela? Ele usa folhas? Exu também trabalha com folhas. Uns dias existe o Exu curador, o Exu das matas. Mas por que das matas? Porque ele trabalha na vibratória de Oxóssi, ou de Ossain, o Senhor das Folhas. Olha como é bonito isso. Os livros antigos eram taxativos. Nós temos que ampliar os horizontes para entender o que é Exu. Então, tem até uma historinha dizendo que Exu é conhecido como Eleguibara. Eleguibara, né? Porque era a terminologia Iorubá na África. E aí tem até uma história que pergunta assim, que eles perguntam, Exu, quando os sacerdotes chegaram na África, eles viram o que era Exu lá. Não tinha imagem de gesso, era um falo. O que é um falo? Formato de pênis, um barro, não era nem gesso. E os missionários queriam catequizar aqueles escravos na África. E eles queriam um bode expiatório, porque Exu era muito aberto, era da procriação da fertilidade, da procriação da fertilidade. E eles queriam demonizar. Precisava de, como na mitologia grega você tem o deus Pan, né, que é o que tem chifre, né, que
estimulou, ficou lá em cima do deus Baco, deus do vinho, né? Que é o que fazia as coisas erradas. Eu precisava de um bode expiatório. E aí escolheu o Exu. Os missionários fizeram isso. Não fico pensando que é só está nas costas da Igreja Católica, não. E foram anos e anos de deturpação. Missionários também evangélicos foram lá e deturparam isso. Entendeu? Mas o mais interessante disso tudo, que eu quero passar para vocês, Exu é essa dualidade judaico-católica, que como precisava sintetizar os santos da Igreja Católica, precisava ter o demônio, né? Para ficar valendo a catequização, né? Adivinha para quem sobrou? Exu. Quando tem uma pessoa que está para engravidar, quem é que passa primeiro? Quem é que está no caminho da pessoa? É a vontade de Deus? Sim, mas quem é que faz o cumprimento disso? Exu. Porque tem um esperma que vai lá correr para poder fecundar o óvulo, e nessa briga, porque teve um calor, né, com a aproximação entre duas almas que determinaram que ali ia ter uma concepção de uma terceira, né, o reajustamento, receber um novo espírito. Então, Exu é fecundação. Olha como Exu está presente na vida de todos nós. Porque ele é o primeiro. Só que muitas pessoas colocaram, vamos despachar Exu antes dos trabalhos, porque senão a gente não consegue fazer o trabalho direito. Exu Exu é do mal. Exu está presente na nossa vida, desde o nosso nascimento. Mas, o que eu digo, desde o nosso nascimento e antes dele, né? Porque se ele vai cumprir uma lei kármica, ele já vem com o teu histórico. Por isso que eu digo, é você que é de Exu ou é Exu que é de você? Está respondido? Fica muito mais fácil para a gente entender as coisas. Aí tem algumas coisas assim, os escravos faziam seus assentamentos nas senzalas, com as forças da natureza, e tinha um assentamento para Exu, e que persiste até hoje nos nossos assentamentos. Aí é o que eu digo, que era enterrado em locais secretos, e se não tivesse assentamento, o Exu não é forte. Não, isso é uma sincretização, é um ponto de força também do seu terreiro, do seu templo, né? Mas se você fizer